Lá na China, uma outra parada que se fala bastante é sobre, por exemplo, direito de liberdade religiosa Sim, sim, ou, ou direitos de pessoas LGBTQIA+, tudo isso. Eu outro dia tava vendo no Instagram uma moça falando, era um vídeo dela falando assim, me falaram que não pode sair com a Bíblia na rua na China. Ah, e tem a mina que vai lá e sai, né? Aí ela saindo com a Bíblia, assim, não sei. Nada acontece, tudo mais. Mas como é na realidade lá? Como é que... É, Tanto direitos... todos esses, sabe? A gente já falou um pouco sobre sim. minorias, Sim. mas direitos de religiosidade e tudo mais. As minorias, inclusive, nunca tiveram limitação de filho, né? Durante a lei do filho único não tinha. E elas têm outros benefícios justamente por ser minorias. Liberdade religiosa na China. Como eu estava falando ali, né? O cristianismo recente na China, ele chega através de guerra. Então, assim, não é a parada que os caras curtem muito, né? Porque eles chegam já matando gente. O Islã já está lá há muito tempo. Eu moro numa cidade que tem uma mesquita de 1.300 anos, que a minha cidade é o fim da rota da seda marítima. E a China tem 5 religiões, que é o protestantismo, o taoísmo, o budismo, o Islã e o cristianismo. O catolicismo, né? E essas são as aprovadas pelo governo. E elas têm que responder ao governo. Tudo que eles pregam tem que ser aprovado pelo governo. Não tem bancada da Bíblia, não tem pastor falando do governo, não tem. Porque eles entendem que, beleza, você quer acreditar nisso aí? Não tem problema. Mas o restante do país não é obrigado a nada, né? Então é proibido pregar na rua, por exemplo. Porque fere o direito dos outros de não acreditar em nada ou de acreditar em outras religiões. Sim. Então, tem gente que segue religiões que são fora dessas aí, que aí os caras vão fazer igreja, por exemplo, dentro de casa, ou, sei lá, num salão de festa num prédio, que aí não pode. É ilegal, no caso, né? E aí vai entrar a questão de liberdade religiosa ou não, mas, de novo, a gente está falando de um outro país que tem uma outra cultura e uma outra forma de enxergar a religião. Porque aqui no Brasil, a religião de matriz africana também não tem liberdade. Né? Foram pelo menos oficialmente oprimidas por um tempo. Não tem feriado de Umbanda no Brasil. Não tem. Só tem feriado do catolicismo. Então, na China, eles enxergam dessa forma. E eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é a forma que funciona para eles. Então, quer ir na missa rezar? Não tem problema. Tem cidade que tem missa em inglês, tem cidade que tem missa em francês, chinês. Na cidade que eu moro é chinês, inglês e cantonês. Tem Bíblia que dá para comprar na igreja. E aí tem os outros templos que também ficam abertos. Tá lá a mesquita funcionando até hoje. Não, quer ir rezar lá? Não tem problema. Agora você não pode incomodar os outros na rua. Sobre LGBT é outra história. Porque na China, até o cristianismo chegar, ser gay na China era ok. Não era uma parada abertamente aceita, justamente por conta da filosofia chinesa, né? Mas a gente tem imperadores que eram gays. Então, era de boa, assim. Vem o cristianismo, vem a questão da culpa cristã, do pecado e não sei o que, e acabou com a história. Né? E aí hoje, apesar de hoje o cristianismo não influenciar tanto a China, isso ficou lá. Então a Constituição da China diz que casamento é só entre homem e mulher. Casamento no civil é só entre homem e mulher. Eu conheço casais gays que moram lá há anos, zero problema. Eu tenho amigos que são gays e falam, cara, brasileiros inclusive que moram lá, eu me sinto mais seguro aqui porque aqui eu sei que eu não vou apanhar na rua. Não corro risco de ninguém me bater, não corro risco de morrer. Mas, né, a gente tem esses outros problemas que os caras não podem casar. Teve um caso famoso lá de 2 mulheres que viveram a vida inteira juntas. Uma das 2 faleceu e a parceira ficou com nada. Porque, de acordo com a lei, ela não tem direito a nada. Então ainda tem que avançar muito nisso aí. Mas não vai ter violência física, por exemplo. Mas isso daí é uma... Lá entre o sentimento da sociedade, isso daí é um assunto de alta prioridade? Não. Eu acredito que isso vai mudar com o tempo, porque a China, basicamente, é igual aos outros países. São homens heterossexuais, idosos que controlam o país. Então, só vai mudar à medida que as gerações forem mudando, né? A gente tem toda uma geração de chineses que moraram fora, que tiveram contato com muitas outras coisas e voltaram para a China. Um dia eles vão ser líderes políticos. E talvez as coisas comecem a avançar nesses assuntos. Mas demora, né? É um processo que demora. Sim. E qual que é os assuntos mais... A gente falou aqui da segurança e tudo mais, mas falando dessas coisas que são mais questões, tipo,
minorias, liberdade religiosa, liberdade da pessoa LGBT, ou poder fazer coisas lá. O chinês tem você sente que eles têm algumas coisas que eles gostariam que fosse diferente na China, ou isso não é um assunto? Cara, eu não sei muito. O pessoal que trabalhava comigo, cara, eu sempre falo disso. Eles falavam dos filhos que tinham que fazer vestibular, do tufão que tava vindo. Ah, porque tem promoção de carro agora que o governo tá dando incentivo para comprar carro elétrico, vão comprar carro elétrico. Os caras falam de vida normal que nem a gente, cara. Entendi. É vida normal que nem a gente. Ah, porque meu filho agora vai morar na cidade longe pra caramba, eu vou ter que viajar pra ir ver. E aí meu carro elétrico, a bateria não chega. Essas paradas assim, cara. Galera fala dos problemas diários que nem todo mundo, cara. A gente é igual em qualquer lugar. Imagino. Bom, é interessante que tu quer ficar lá, né, cara? Por enquanto sim. Eu tenho plano de repente fazer mestrado lá, né? Então, por enquanto sim. Pois é. Tu vem aqui no Brasil, tu me disse, uma vez por ano. Mais ou menos uma vez por ano. Mais ou menos uma vez por ano. Pra ver a família, pra ver a galera que ver tá os aqui. amigos, ver família, né? Às vezes até participar de alguma coisa. Alguém vai te visitar lá? Até hoje ninguém foi, cara. Por quê, cara? É longe, né? Acho que tem medo de ser preso. É longe, cara. Pô, eu vou amanhã embora, vai dar 30 horas de viagem. Por causa da escala no Catar, que é longa, vai dar 30 horas, cara. E também não é barato, né? A passagem não é barato. 8 mil uma passagem agora. E tá barato, né? Antes tava 10, 12. É longe, é caro. Por falar em longe, caro, visitar ou não visitar, como é que tu ficou lá durante o tempo da pandemia? Sim. Durante todo o tempo da pandemia, tu tava lá, não podia sair. Podia. Em 2021, eu fui abrir uma fábrica nos Estados Unidos para a empresa que eu trabalhava. Só que tinha um controle absurdo, né? Para voltar, nessa época a Omicron já estava lá. No começo da Covid, teve o controle pesado ali, né? O país fechou muita coisa. Depois que reabriu, tava a Delta, tava suave. Quase não fazia teste, mas ninguém podia entrar na China com Covid. O cara ia para quarentena. A Omicron veio, aí virou uma maluquice. Eu saí dos Estados Unidos, eu tive que fazer um exame de sangue para provar que eu nunca tive Covid. O exame de Covid, normal. E bater uma foto com o passaporte no laboratório para mostrar que era o meu exame e mandar para o consulado me dar um código verde para entrar na China. Entra na China, no aeroporto, já faz o teste, espera o resultado, tá ok? Vai para um hotel, num ônibus selado, um hotel que é específico para quarentena. E aí eu fiquei lá 14 dias. Se estivesse doente, vai para o hospital até dar negativo. Nesse hotel eu fiquei 14 dias, depois a minha província exigia mais 14 dias em casa. Então eu fiquei 28 dias de quarentena. 14 trancado no hotel, mais 14 trancado em casa. E aí em casa era mais tranquilo, né? Porque meus amigos podiam comprar coisa e deixar na porta, por exemplo. Mas era um controle muito grande. Muito grande, cara. Eu falo, né, que a gente não conhece ninguém na China que morreu de Covid. E não é que não morreu, mas morreu num volume muito pequeno. Na fábrica que eu trabalho, assim, das pessoas que eu tinha contato, ninguém da família deles morreu de Covid. Porque teve um controle aqui. Teve um controle muito grande, teve campanha de vacinação, que não foi como é aqui, por exemplo. Lá só teve 3 vacinas e o pessoal não aderiu tanto, né, às 3 vacinas. E aí, do nada, o país abriu, porque começou a dar nos nervos do povo, né? Não aguentou mais. E aí o governo teve que abrir. E abriu do nada. E aí a população ficou tudo doente de uma vez só. E aí os hospitais lotaram e tal. Deve ter morrido bastante gente? Deve. Mas não é como é nos Estados Unidos, né? Como é aqui, por exemplo. É assim, absurdo. Vai lá, fala com um chinês, ninguém sabe, cara. Ah, quem morreu? Não sei, não conheço ninguém que tenha morrido. Primeira notícia de Covid lá na China, tu já tava lá. Como é que foi? Assim, cara, ó, tá dando merda, hein? Eu tava aqui. Ah, tu tava aqui? Eu cheguei em Hong Kong dia 31 de dezembro, que é dia 30 ou 31, que é quando a China fala pro OMS, ó, tem alguma coisa acontecendo em Wuhan. E aí em janeiro começa mais notícia, minha mãe fala, pô, volta, que o bicho vai pegar. Eu disse, não, se tem alguém que consegue dar um jeito nisso aqui é a China. E foi o que aconteceu, né? E aí em fevereiro começa realmente a pandemia, né? E aí eles fecham Wuhan, fecham a minha província também. Não como fecharam Wuhan. Wuhan ficou 100% fechada por 76 dias. Que eu fiquei assim em Xangai. Ah, como é que foi? Xangai, um detalhe interessante que assim, o Partido Comunista não é uma coisa só. Tem vários grupos ali dentro. Tá. Inclusive um grupo de gente que seria chamado de libertário aqui no Brasil. Tá? E aí o Partido Comunista meio que tem uns dissidentes dentro deles. Não, são só grupos que têm visão diferente. Tá bom. Tem visão diferente e, por enquanto, o grupo mais à esquerda, que é o do Xi Jinping, tá no poder. Tá. Mas o grupo de Xangai, a gente poderia dizer que os caras são de direita, assim. Tá. E
eles tinham uma visão diferente de como gerenciar essa Covid-0, né? Que era a política que chamava. Não quer dizer que era 0 caso, mas é o mínimo possível. E eles começaram a fechar algumas partes da cidade, uma por uma, e pensando, não vai dar nada, não vai dar nada. De repente começou a espalhar na cidade inteira, uma cidade muito grande. E aí o governo federal falou, não, nós vamos assumir o controle disso aqui agora. E fecharam a cidade por, sei lá, 60 dias, mais ou menos. Eu fiquei em lockdown por 50 e poucos dias. Quando fala fechar a cidade, nada abre. Nada abre. Nada funciona. Nada. E como é que faz pra não quebrar o cara do restaurante? Vai quebrar de alguma forma, né? Os governos, eles estavam ajudando, né, financeiramente, mas como é que faz pra pessoa que não tinha comida em casa? Eu tenho uma amiga que ficou 3 dias só na base da água. Nossa. Porque ela não se preparou o suficiente, porque ela não sabia quantos dias ia ficar. E aí, quando fecha tudo, fecha o supermercado, fecha o delivery, fecha os caras que fazem entrega pro supermercado, fecha tudo. Por isso que eu digo que aqui nunca teve lockdown como teve na China mesmo. Né? Lá os caras fecharam a cidade inteira. E assim, teve um dia que a gente conseguiu já sair, a minha parte ali já estava liberada para sair. A gente saiu para pedalar à noite, cara, era um apocalipse zumbi. Tinha ninguém, numa cidade de 26 milhões de habitantes, não tinha ninguém na rua. Eu e meu amigo pedalando a cidade inteira, achamos uma birosquinha vendendo uma cerveja lá, comprou uma Corona, sentamos no meio-fio e ninguém na cidade, cara. É um negócio maluco, assim. Uma rua que passa mais de 1 milhão de pessoas por dia. No meio de uma pandemia de coronavírus. Tomando a Corona. Foi o que deu pra tomar, né? Foi o que deu pra achar, cara. Inclusive, porra, eu fiquei com pena, de certa forma, da cerveja. Porque eu fiquei, putz, cara, o nome do vírus é Corona, cara. Igual a marca dos caras. Não, eu andei numa rua que todo dia passam milhões de pessoas. Tava eu, uma outra mulher e 2 guardinhas. Só. Tipo, eu tenho vídeo disso no meu canal. Deve ser assustador. É maluco, cara. É maluco. Tem a parte de Xangai lá, que o povo vê normalmente as luzes e tal. Era só eu. Pedalando na rua. Parecia o filme do Will Smith lá, Eu Sou a Lenda. Eu tenho vídeo disso no meu canal. É muito louco, cara. Era uma sensação muito maluca. Tu falou que ficou em lockdown quase 60 dias. Sim. Isso em diferentes lugares, né? Não, isso de uma vez só em Xangai. Eu fiz outras quarentenas por conta de viagem, né? Pra trabalhar e voltar e tal. Só em Xangai ficou 60 dias. 60 dias, 57 ou 58. Caraca. Interessante, porque aqui realmente a galera... o que a gente tava chamando de lockdown, a galera tava em choque, porque, cara, vai quebrar meu negócio e tal, não quero fechar. Vinha a prefeitura fechava, os caras... Quebrou, né? Eu perdi a empresa que eu trabalhava, eu perdi o meu primeiro emprego na China, o emprego do Tinder, porque a fábrica fechou. O principal cliente era na Nova Zelândia, que também fechou, e os caras fecharam a fábrica. E aí foi onde eu perdi meu trampo. Bom, então aconteceu mesmo. E então, quanto tempo que demora pra sair do lockdown com a galera já vacinada e o medo acabou no dissipado? Fim de 2022. Fim de 2022. Acho que em novembro. Eu fui pra Itália a trabalho, voltei pra China, fiz 5 dias de quarentena, na semana seguinte acabou. Foi na última semana, eu peguei Ainda fez mais uma quarenteninha ali pra não perder o costume. 5 dias, só pra ficar esperto. Na Itália ficou esquisitaço também, né? No começo, né? Eu não tava lá nessa parte. Mas eu lembro de ler que no começo lá tinha uma galera que morria gente e os caras não tinha que ficar dentro de casa. Sim, e muita gente morrendo, né? Muita ao gente mesmo tempo. Morrendo. E a gente não viu isso na China. Assim que os caras tiveram notícia da vacina, já saíram vacinando todo mundo? Não. Como é que foi lá? Foi primeiro vacinar as pessoas que trabalham com serviços emergenciais, fronteira, etc, né? E começa a vacinar, por exemplo, estrangeiro no meados de 2021. Quando eu saí de lá em abril para ir para os Estados Unidos, eles começaram a vacinar os estrangeiros. Mas já tinha chinês sendo vacinado. Mas era também, muita gente ainda tinha a mesma ideia de essa vacina é muito rápida, vamos esperar. Muita gente tinha isso aí, né? Russo mesmo, cara, não faz ideia. Os russos até hoje não tomam vacina. Que tem de teoria da conspiração em grupo de russo, tem muito russo na China. A minha ex-namorada é russa. Então, assim, tem muita teoria da conspiração. Os caras não tomavam vacina, tipo cara. chip? Não, porque o que vai acontecer daqui 10 anos quando eu quiser ter um filho, vai nascer um mutante. Tá, os caras jogam pro futuro mesmo. É a mesma coisa, cara. Não, porque não dá pra confiar na vacina russa e... Cara, é uma maluquice. Entendi. O russo é muito estranho. Mas na China, depois, com o tempo, teve, né? O pessoal foi sendo vacinado e tal, mas não pegou, por exemplo, em muitos idosos.
Sempre teve ali uma porcentagem de idosos, e aí quando a gente fala de porcentagem na China, qualquer 10 milhões, 20 milhões de pessoas, que o pessoal não vacinou, né? E aí a hora que a China abriu, essa aí foi a população que foi mais afetada. Entendi. Por que tu fala que o russo é esquisito, cara? Por causa dessas paradas aí, cara. Nossa, os caras são... Não, eles são muito teoria da conspiração, cara. Nossa senhora. Mas tu falou que tem muito lá. Tem bastante. É. Por causa da fronteira. E agora nem precisa de visto, né? Desde essa semana não precisa mais de visto da Rússia pra China. Então agora mesmo vai a cabeçada pra lá, o pessoal que vai fugir da guerra, né? Ah, importante, né? Pois é. E vai fugir pra um lugar que, em teoria, como você tá dizendo aí, parece legal de ver. Pra um cara ir morar lá na China, o processo é complicado? Precisa de um emprego, né? Porque não dá pra... Eu até falo que a China não é o novo sonho americano, porque nos Estados Unidos eles precisam de imigrantes para fazer o trabalho que os americanos não querem. Uhum. Então, um lavador de prato, sei lá, vai ganhar um dinheiro ok. O meu pai é imigrante nos Estados Unidos há 24 anos, fazendo esse tipo de trampo, né? Na China, o chinês vai fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente vai custar mais caro que um chinês. Então, para ir para a China, você precisa ser uma mão de obra especializada, que é o meu caso. Que é para poder disputar a vaga lá e os caras falar, ok, vale a pena, porque você tem que pagar mais primeiro, né? O salário tem que ser maior para justificar não contratar um chinês. Tem o transtorno do visto, que tem que ter um visto de trabalho, e a empresa é responsável também criminalmente. Se eu fizer alguma besteira lá, a empresa tem que responder. Então, é um processo, né? Precisa de uma vaga primeiro, precisa ter um trabalho. Agora que tem um monte de empresa chinesa aqui, com certeza vai aparecer oportunidade, mas tem que aprender chinês. Vai ajudar bastante, né? Por isso tu tá estudando. Eu estudo até pela questão da sociabilidade, né, que eu tava comentando. Uhum. Pô, eu tô lá mesmo, né? Vamos aprender, já que eu tô aqui, vou aprender de uma vez isso aqui, né? Pra me ajudar também e pra eu entender melhor o país dos caras, né? E tu chegou lá, esses 9 anos atrás, e depois tu foi trabalhar e viver na China continental. Quando você... Vamos dizer que a fábrica que você tava lá fechou. Sim. Aí tu tem um tempo pra arrumar um outro emprego ou os caras te mandam embora logo? Tem um tempo para arrumar emprego, acho que são 30 dias. Mas nessa época, por conta da pandemia, eles estavam dando um visto especial pra galera ficar lá. Porque eles sabiam que, pô, não tinha voo pra voltar pra casa. Quando tinha o voo, custava 80 mil reais na econômica. Então o governo entendia, pô, não dá, né? Então eles estendiam o visto da galera a cada 3 meses. Eu ia lá e estendia, até que eu consegui arrumar um trampo num grupo de WeChat. Mandei lá, pô, tô procurando trampo e tal, não sei o que. A mina falou, a gente pode te usar aqui na nossa fábrica, vamos conversar. Então no Tinder primeiro, depois no WeChat. E o último emprego foi num bar. Num bar? Como é que aconteceu isso aí? Eu entrevistei um cara para essa fábrica que eu trabalhava, que eu fui nos Estados Unidos. Eu entrevistei um cara, o cara acabou não sendo contratado. Aí passou um tempo, eu fui numa festa de aniversário e o cara tava lá. Aí a gente trocando a ideia, eu falei, pô, quero sair de lá. O meu chefe maluco lá, um britânico maluco. Tens uns contatos aí? Ele, pô, me passou os contatos de um recrutador e aí um cara me contratou. Para uma empresa eu fui. Aí eu era diretor de engenharia de uma multinacional, do braço europeu dessa multinacional chinesa, no sul da China.